Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindos de diferentes realidades e iluminados pelo Espírito de Deus, celebremos a solenidade de Pentecostes. O sopro divino desce sobre nós e nos congrega na mesma fé e numa só família, na alegria e na fraternidade. Renovada pelo Espírito Criador, a Igreja se fortalece na missão e põe seus dons a serviço do bem comum. Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu respiro, elas perecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito, e renascem, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito,
para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. O Evangelho segundo João apresenta, em relação a Mateus, Marcos e Lucas, uma visão muito distinta sobre a exaltação de Jesus. A concepção joanina da exaltação de Jesus está intimamente relacionada com sua morte na cruz, ressurreição e dom do Espírito, pois sua morte é a obra em que Deus é glorificado. O lado aberto de Cristo, quando entrega a vida na cruz por amor, é fonte do Espírito para seus discípulos. Por isso, no relato joanino da ressurreição, Jesus aparece aos seus para lhes comunicar a paz e soprar sobre eles o Espírito Santo, a fim de retirar o pecado do mundo e continuar sua obra redentora. O texto se inicia destacando a situação da comunidade dos discípulos após a morte de Jesus. O anoitecer, as portas fechadas e o medo compõem uma descrição que reproduz a situação de uma comunidade desamparada em meio a um ambiente hostil. Entretanto, Jesus ressuscitado aparece no meio deles. João relata dessa forma a experiência desse encontro, que muda radicalmente o espírito da comunidade. Assim, os discípulos redescobrem o centro de sua fé, sua referência, e tomam consciência da sua identidade cristã. Eles se dão conta de que a comunidade cristã só pode existir se Jesus está no centro. Jesus começa por saudá-los com a paz, o dom messiânico que esperavam. Nesse contexto, a paz significa, sobretudo, a transmissão da serenidade, da tranquilidade, da confiança que permitirão aos discípulos superar o medo e a insegurança. Agora, com a presença do ressuscitado na comunidade, nem o sofrimento, nem a morte, nem a hostilidade no mundo poderão derrotar os discípulos, porque têm a certeza de que Jesus está com eles. Jesus lhes mostra os sinais de sua entrega total, o lado aberto e as mãos. As marcas de sua entrega permanecerão para sempre na memória dos discípulos. Depois vem a comunicação do Espírito pelo sopro, que recorda o sopro de Deus na criação. A comunidade se torna então plena de vida, à semelhança do ser humano que se torna um ser vivente no relato da criação. Agora, os discípulos possuem a vida em plenitude e estão capacitados, como Jesus, para ofertar a vida pelo bem da humanidade.
animados pelo Espírito, formam a comunidade da nova aliança e são chamados a testemunhar, com gestos e palavras, o amor de Jesus. Por fim, Jesus explica a missão dos discípulos, que consiste em eliminar o pecado. Eles são chamados a testemunhar no mundo que Deus oferece o perdão àqueles que se convertem. E todos os que aceitam essa proposta são integrados na comunidade. Assim, a comunidade se torna mediadora da graça de Deus, de seu plano salvífico para toda a humanidade. Oremos. Ó Jesus, Divino Mestre, conforme tua promessa, enviaste o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Pecados são obras injustas, contrárias ao teu reino de paz. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer e corrigir nossos pecados, a fim de reatar nossa comunhão contigo, com o Pai e com o Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.